Boa tarde a todas e todos. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso podcast Lead na Nuvem, um podcast que tem como objetivo tratar de temas relacionados ao direito, internet e tecnologias. O podcast é um projeto de extensão do Grupo de Pesquisa Direito, Políticas Públicas e Tecnologia da Faculdade de Direito de Franca, liderado pelo professor Yuri Lanes, com a participação de todos os integrantes na formulação das questões feitas aos nossos convidados. Hoje estamos realizando o nosso terceiro Congresso Internacional da Faculdade de Direito de Franca, patrocinado pelo Magazine Luiza, Cicobi Três Colinas, Verifact, Unimed Franca, MVB Advogados, Connect, SGC Advogados, CNPq, IBICT, OAB Franca, e contamos com a presença dos nossos ilustres convidados. Contamos com a presença do Dr. Irineu Barreto. Ele é docente do programa de mestrado em Direito da Sociedade da Informação e do curso de graduação em Direito do Centro Universitário das Faculdades Metropolitanas Unidas, FMU, analista de pesquisas da Fundação SEAD, pesquisador associado ao Centro de Ciência de Dados para Estatísticas Públicas, com financiamento da FAPESP, líder do grupo de pesquisa CNPq Ética e Fundamentos Jurídico-Políticos na Sociedade da Informação, professor do curso de pós-graduação em Governança e Compliance da Universidade Presbiteriana Mackenzie, disciplina Compliance Digital, Proteção de Dados e Inovação, é associado ao Conselho Nacional de Pesquisa e Pós-Graduação em Direito Comped, foi coordenador adjunto do curso de graduação em Direito e coordenador da Comissão de Iniciação Científica da FMU, autor do livro Fake News, Anatomia da Desinformação, Discurso de Ódio e Erosão da Democracia. Seja muito bem-vindo, doutor Irineu. Muito obrigado, agradeço pela leitura do currículo, agradeço às pessoas que estão nos assistindo nesse momento, ao professor Yuri, ao senhor, professor Fábio, Bruna, meu colega, professor Fausto. Tenho certeza que teremos um debate bastante profícuo. Com certeza. Tá junto com a gente aqui a nossa acadêmica do quarto ano, a Bruna Talpo, que é membro do grupo de pesquisa do professor Yuri também, e ela é coordenadora das atividades culturais aqui do nosso congresso. E a Bruna agora vai fazer a apresentação do nosso outro convidado, Dr. Fausto. Bom, como mais um ilustre convidado do podcast de hoje, nós temos aqui o Dr. Fausto Santos de Moraes, que é doutor em Direito, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Direito da Attus Educação, presidente da RESET, que é a Rede de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico no Direito, coordenador do Grupo de Pesquisa IAJUSTIM, membro fundador da Associação Ibero-Americana de IA e Direito, editor-chefe da Revista Brasileira de Direito, Qualis A1, editor-chefe da Revista Brasileira de IA e Direito, host do podcast IAJUS Talk, dedicado a debates sobre direito e inteligência artificial, e advogado e sócio do escritório Loss e Moraes AA. Bom, então, muito obrigada, doutor, por estar aqui hoje com a gente. É um prazer ter o senhor aqui para esse debate e nós estamos muito animados para dar início a esse podcast. Obrigado, Bruna, pela apresentação. Também obrigado, professor Fábio, por acompanhar o nosso podcast aí que nós estamos fazendo. E é uma satisfação estar aqui com uma das grandes referências nessa temática, o professor Irineu, muito admirado por mim, já externei isso. É sempre bom estar com o professor Irineu nessas discussões que a gente aprende bastante. De fato. Bom, para uma breve contextualização do nosso podcast de hoje, que tem como tema a responsabilidade jurídica das plataformas digitais na moderação de conteúdo, entre a liberdade de expressão, a prevenção das fake news e o discurso de ódio, eu vou fazer uma rápida contextualização aqui para servir como um esquenta para a nossa discussão. Então, nós tomamos por base, né, o início dessa discussão, uma decisão recente do STF, que declarou constitucional uma parte do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Esse dispositivo em específico, ele prevê que os provedores de aplicações só podem ser responsabilizados civilmente por danos decorrentes dos conteúdos de terceiros quando houver um descumprimento de ordem judicial específica. Porém, na maioria de votos que teve essa decisão dentro do STF, foi firmado o entendimento de que essa regra isoladamente não garante de forma adequada a proteção dos direitos fundamentais e nem da própria democracia em si. O ministro Luiz Roberto Barroso enfatizou ainda a respeito disso que o empenho do colegiado na construção da tese, que foi de repercussão geral, tem
uma importância muito grande na relevância dos debates e a busca por uma formulação que contemplasse de fato, mesmo que nesse caso parcialmente, as diferentes posições que foram apresentadas a respeito do tema. A partir dessa decisão, entretanto, as plataformas digitais passaram a ter o dever de remover, independentemente de ordem judicial, conteúdos que fossem tidos como manifestamente ilegais em situações graves, como em casos de racismo, discursos de ódio, propagação de fake news, terrorismo e pornografia infantil. Agora, só uma contextualização final, a gente traz aqui como um fato assim, que vale ser mencionado, que em uma matéria publicada pela CNN Brasil em 2022, ficou evidenciado a dimensão global desse tema, né? Então, que não é uma coisa que acontece especificamente no Brasil, mas também como a internet, a gente sabe que é uma questão que não existe um lugar que não tenha atualmente, que deveria e poderia se estender para vários outros lugares. E como exemplo, a matéria trouxe o Digital Service Act, que é a Lei de Serviços Digitais da União Europeia, que tinha como propósito central prevenir atividades ilegais e prejudiciais online e conter a disseminação da desinformação. E entre as medidas que estavam previstas nessa lei, destacaram-se o fortalecimento do combate a conteúdos ilícitos e a proteção reforçada ao público infantil em específico. Você quer fazer a primeira pergunta? Pode encaminhar. Bom, então, a primeira pergunta que a gente traz aqui para o debate, e aí nós gostaríamos de ouvir os senhores, diante do cenário mundial brasileiro, até que ponto a responsabilização das plataformas digitais, sem uma necessidade de ordem judicial específica, pode de fato fortalecer a proteção dos direitos fundamentais? Ou será que ao transferir essa responsabilidade às Big Techs de remover esses conteúdos ilegais, o Estado ou a própria sociedade terceiriza uma função que deveria ser sua? Posso começar? Você começa? Deve. Bruno, muito obrigado pela contextualização e principalmente pela pergunta. Acho que é muito importante, primeiro, a gente dar um passinho para trás, né? O que foi o Marco Civil da Internet? Uma das legislações mais avançadas do mundo e construída de forma coletiva. O relator, o deputado Alessandro Molon, à época deputado federal, né, do Congresso Brasileiro, ouviu a sociedade, os especialistas, os pesquisadores, os professores, as plataformas. Então, eu digo que em 2014, e acho que isso é importante se afirmar, nós conseguimos construir um consenso em torno do Marco Civil da Internet. De 10 anos para cá, o Brasil mudou, as plataformas digitais mudaram, o mundo mudou. Então, nós deixamos de sermos capazes de produzir consensos. Acho que essa é uma primeira constatação importante. Se em 2014 nós éramos capazes de construir um consenso, hoje nós, enquanto sociedade, não só no Brasil, mas enquanto sociedade global, nós deixamos de sermos capazes de construir consensos. Por conta de questões políticas, as transformações que as plataformas digitais passaram durante esse período. Então, não dá para a gente falar que o Marco Civil da Internet ele perdeu o seu efeito. Bom, e especificamente, né, a gente está falando do artigo 19 do Marco Civil da Internet. Também foi uma mudança extremamente importante. Até então, existia uma anomia. Nós não sabíamos o que fazer enquanto sociedade, poder judiciário, agentes públicos, agentes privados, em relação a um conteúdo ilícito, seja o que nós tratávamos à época, injúria, calúnia, difamação, mas também um conteúdo político, que atacasse a democracia, ou um conteúdo com teores racistas, xenofóbicos, discurso de ódio. Até o artigo 19 nós não sabíamos o que fazer. E o artigo 19 trouxe uma pacificação em relação ao assunto, ele acomodou. As plataformas seriam responsáveis e foram por 10 anos responsáveis por remover conteúdo, desde que houvesse uma determinação judicial. Desculpa que eu estou repetindo um pouco o contexto que você deu, para a gente poder fazer a ligação. E aí, de fato, o tempo da internet se transformou, a internet foi capturada por uma agenda política bastante deletéria, então a internet passou a estar a serviço de autocratas globais, há vários autocratas no mundo inteiro que capturaram a internet como um instrumento de implementação de regimes autoritários. Isso fez com que esse ambiente informacional se tornasse muito mais poluído, muito mais deletério do que era há 10 anos. Então, o Marco Civil da Internet, especificamente o artigo 19,
lamentavelmente, perdeu a sua efetividade. Evidentemente, não que ele passou a ser inconstitucional, que seria uma aberração, né? Bom, quem somos nós para dizer que o Supremo poderia cometer uma aberração? Mas ainda bem que não foi esse o caminho. O Supremo não declarou inconstitucional. Ele reinterpretou o artigo 19 e passou a atribuir uma maior quantidade uma responsabilidade maior às plataformas. E eu concordo plenamente com essa transformação. Porque se de fato a internet mudou, o Brasil mudou, as plataformas mudaram, elas já vêm se adequando, principalmente na Europa, a esse novo contexto. Então, por que não aperfeiçoar os mecanismos, estabelecer aquilo que se chama de dever de cuidado, para que as plataformas tenham mais responsabilidades em relação àquele conteúdo que por elas é disseminado? A inteligência artificial, os algoritmos, os mecanismos que monitoram as plataformas já são capazes de identificar violação aos direitos autorais de músicas, obras audiovisuais, nudez indesejada, em algumas situações até a pornografia infantil. Não é difícil adequar o algoritmo para identificar conteúdos outros, como esses que afetam a democracia, aqueles que renegam as mudanças climáticas, atacam a ciência, atacam medicamentos e vacinas que trazem... Isso traz um dano gigantesco. A própria ONU já está observando essa questão, né? Procurando trazer um ambiente com mais integridade da informação. Então, aumentar a responsabilidade das plataformas, aí eu volto para a sua pergunta, peço desculpa se eu me alonguei um pouco nessa primeira, né? Porque acho que a partir daí a gente faz um bate-bola um pouco mais objetivo. Não é transferir para o ente privado uma responsabilidade estatal. O Estado pode muito, mas o Estado não pode tudo. Ainda bem, né? Senão seria uma Coreia do Norte, uma China. O Estado deve, de alguma forma, compartilhar com o setor privado, no caso as Big Techs, as responsabilidades por aquilo que acontece dentro desse ambiente informacional. Isso também, eu já concluo, querido Fausto, desculpa realmente se eu me alonguei, não pode se confundir com censura, porque também é um outro ponto que está na agenda. Eu tenho uma idade que eu já peguei assim, o finzinho do regime militar, já como estudante, já adolescente. Então, para o professor Irineu, a preservação da liberdade de expressão é um primado inexorável, inegociável, algo que a gente não pode abrir mão de forma nenhuma. Mas, por outro lado, a própria liberdade de expressão foi capturada por esses autocratas globais e fala, opa, eu estou aqui com o meu discurso de ódio, racista, antimigratório, contra mulheres, contra a vacina, contra a mudança climática. Se alguém disser que eu estou errado, está cerceando a minha liberdade de expressão. Eu até falei outro dia numa palestra, a liberdade de expressão foi colocada como refém desses autocratas. A liberdade de expressão está sob uma arma ali na sua cabeça, esses autocratas falam para nós, que somos democratas, olha, se você mexer comigo, eu mato aqui a sua liberdade de expressão. Não, a liberdade de expressão é nossa, dos democratas, dos liberais. Então, aumentar o grau de responsabilidade civil das plataformas, de forma nenhuma é abrir mão de uma responsabilidade estatal e, ao mesmo tempo, não pode ser confundido com censura. Essa é uma grande confusão que está poluindo aí o debate público. E, mais uma vez, peço desculpas se eu me alonguei nessa introdução. Pois não, professor. Não, vocês estão vendo aí que o quanto é fascinante escutar o professor Irineu. Ele sempre tem o domínio e a capacidade de trazer uma contextualização, né, que muitas vezes a gente não consegue verbalizar isso e trazer toda a experiência dele. Eu sou um fã incondicional do professor Irineu. E eu do professor Fausto. Não. Ele tá sobre... Até a hora que ele começar a falar, eu vou ficar assim, namorando. Porque ele é muito e tem uma questão que o professor Irineu acabou trazendo para a gente, o papel das plataformas, o exercício da liberdade de expressão e a censura. São, sim, 3 temas que estão colocados nas maiores das nossas preocupações hoje. O STF, quando ele busca enfrentar essa discussão sobre a constitucionalidade ou não do Marco Civil da internet, lá no artigo 19, é bom a gente lembrar, e o professor Irineu fez muito bem isso, que o artigo 19... ele foi costurado num determinado momento a partir de um determinado contexto. Ele teve algumas influências. E naquele momento, o grande mote da internet é: a internet vai ser um local para que as pessoas possam empreender, possam prosperar, possam se manifestar
e possam ter um canal diferenciado de acesso ao mundo. Como nós éramos idealistas, né? Nós achávamos que essas redes sociais seriam a solução para muitas coisas nas nossas vidas. E a gente não pode negar. Muitas das articulações políticas positivas, algumas denúncias sobre regimes, reivindicações, vocês lembram que lá não é pelos 3 centavos? Quando a gente viu um movimento cívico ganhar uma força dessa e reivindicar algo que nasce nas redes sociais e depois ganha um corpo tremendo, vamos colocar assim, na realidade nas ruas. Isso é a internet, as plataformas que permitiram isso. Se fala muito que essas plataformas, elas são um instrumento hoje necessário para o exercício de determinados direitos. Por exemplo, a liberdade de expressão. Por exemplo, a livre iniciativa. Imaginem vocês se nós tivéssemos hoje uma decisão do STF dizendo, não, as plataformas têm que bloquear todo o conteúdo e as empresas não podem mais fazer anúncios a partir das plataformas. Imaginem vocês quanto que o ecossistema de negócios hoje está ancorado nas plataformas sociais. Esse é o grande modelo de negócio dos nossos tempos. Imagino que ainda é um modelo que vai perdurar muitos anos e aí vai se tornar cada vez mais sofisticado. É claro que em todo esse volume comunicacional, a gente tem diferentes tipos de comunicações. Logo, como que a gente tem uma capacidade de definir qual que é a comunicação que deve estar no ar ou não? Acho que essa foi a primeira preocupação do Marco Civil da Internet, lá do artigo 19. Será que a pessoa e a preocupação com a liberdade de expressão, se simplesmente alguém pedir para a plataforma derrubar uma determinada postagem, a plataforma pode derrubar isso sem a pessoa saber o porquê, sem a pessoa entender os critérios e sem a pessoa também ter uma justificativa de que direito tem as plataformas de fazer essa derrubagem das publicações. Vejam, toda vez que a gente vai entrar numa plataforma, a gente assina e concorda com as diretrizes e termos de uso. Eu tive a felicidade, professor Irineu, no ano de 2020, de orientar um aluno no mestrado, e a dissertação dele era o dever constitucional de proteção imprimido pelas plataformas sociais com a moderação de conteúdo. E por que eu estou trazendo isso? Para fazer um gancho, que é o seguinte: se as plataformas sociais não fizessem a moderação do conteúdo na forma que elas fazem hoje, minimamente estou falando, com o uso da inteligência artificial, que depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso, nós não conseguiríamos usar as plataformas sociais. De tanto assim, me desculpem a franqueza e a condição coloquial, tanta porcaria comunicativa que a gente vai ter tá lá. E só para fechar assim rapidamente, uma questão que, assim, ela é anedótica, mas também é preocupante. Havia nas redes sociais um vídeo de uma pessoa dizendo assim: comprem a minha dieta, que vocês vão descobrir que vocês têm uma lombriga. E a lombriga de vocês é aquilo que provoca a diabetes. Isso estava nas redes sociais. Posso dizer para vocês que não é algo fácil das plataformas, através desse sistema automatizado com inteligência artificial, identificar o conteúdo dessa mensagem e fazer a derrubagem automática. E 2 cientistas que têm um canal nessas redes, eu acho que até o canal no YouTube, pegaram essa comunicação, fizeram um react e desqualificaram cientificamente aquela comunicação. Adivinha o que aconteceu? As cientistas foram processadas por danos em virtude de ter criticado cientificamente uma opinião que, vamos lá, né, gente, é muito controversa. Então, acho que esse exemplo ele traz muito bem a complexidade quando a gente vai tentar tratar da rotulação do conteúdo comunicacional que estão nas redes sociais. Perfeito, professor Fausto, professor Irineu também. E, assim, dando continuidade, colocando mais alguns elementos na nossa conversa,
A decisão do Supremo, e eu concordo com o professor Irineu, acho que veio em boa hora, né? E esse processo já está parado no Supremo já há algum tempo, né? Só que foi no final do ano passado, início desse ano, a gente teve um pronunciamento e uma decisão do Mark Zuckerberg, lá nos Estados Unidos, né? Dizendo que a Meta, né? Que é detentora do Facebook, do Instagram, não iria mais atuar no sentido de ficar retirando conteúdos de fake news ou mesmo de discurso de ódio, que ela ia dar uma relaxada mais nesse sentido. E aí a necessidade, talvez, então, de uma intervenção estatal aqui, já que as próprias redes já não iriam mais atuar muito nesse sentido de restringir esse tipo de conteúdo. Mas a gente sabe que o Supremo Tribunal Federal é objeto de muita crítica por essa decisão, né? E críticas de ativismo judicial nesse sentido, e eu concordo com a decisão do Supremo, assim como o senhor disse que concorda também. Mas eu acho que esse é um debate que vale a pena dizer sobre. Me pareceu, e esse dia eu estava assistindo quando o Supremo chegou no final desse julgamento, e a tese, depois, no julgamento, ela é bem extensa e detalhada. É quase uma legislação. E sei que muito disso vem da omissão do nosso legislativo em regulamentar melhor esse assunto, né? Mas como que a gente enfrenta as acusações de que o Supremo extrapolou, talvez, a sua atuação, que ele cometeu um ativismo nessa decisão, neste detalhamento, né, que é quase uma legislação nesse seguinte, e se isso veio no sentido também de corrigir as próprias redes sociais que se ausentaram, né, da sua função de analisar melhor esses conteúdos, sempre lembrando que elas lucram, né, com a divulgação desses conteúdos todos. Fausto, quer começar? As ordens. Eu acho que assim, só vou pegar um gancho do professor Fábio, e ele terminou a fala dizendo as plataformas lucram com esse conteúdo. Eu não sei se... Eu acho que vocês também já têm essas experiências nas redes sociais. Geralmente isso acontece quando nós estamos desesperados. Eu preciso comprar um sapato, eu preciso comprar um eletrodoméstico, eu preciso comprar passagens aéreas. Tenho certeza que a pessoa que precisa comprar passagens aéreas é a pessoa que se torna mais desesperada para encontrar um desconto, porque as passagens são sempre com preços significativos. E aí vem o ponto que eu quero conectar com as plataformas lucram. Eu estava organizando um evento ano passado, e aí haviam alguns palestrantes que deveriam ir a Fortaleza. Eu fiz uma busca naquelas ferramentas de buscas, aqueles aplicativos que a gente conhece, para encontrar passagens aéreas. E as passagens estavam com valor significativo, assim, para fins de ilustração, vamos pensar, algo em torno de R$ 1.500. Fiz minha procura e depois, como todo bom brasileiro, usuário do Instagram, do TikTok, do Facebook, eu fui dar uma zapeada no meu feed e vejo um perfil me oferecendo voo noturno. Compre só nessa noite e você vai ter descontos até de 60% nas passagens aéreas. Imagina, eu passei 3 dias desesperado tentando comprar passagens aéreas sem orçamento. Entrei nesse site, direcionado pela plataforma, dentro do ambiente da plataforma. E comecei a selecionar os locais e o preço cada vez mais atrativo. E eu, como não conhecia antes essa promoção, vou passar para os meus amigos. E de repente, eu imagino que eu tenho um pouquinho de letramento digital, me dei conta do que estava acontecendo. Eu tinha sido pescado por uma forma de perfilamento, uma pessoa que tem uma necessidade, com uma série de pessoas. E aí eu recebi um microdirecionamento, os caras mandaram a propaganda que eu queria comprar, e eu estava comprando. Qual que é o ponto aqui? Depois que eu caí em mim mesmo, eu observei embaixo do perfil uma informação que eu não tinha percebido, que é perfil patrocinado. E aí eu trago o número para vocês. No ano até agora, ano 2025,
a Meta faturou em torno de 49 milhões de dólares, algo em torno de 260 milhões de reais, com esses perfis fraudulentos que exploram a vulnerabilidade do usuário. Ou depois a gente pode falar também, se quisermos, a hipervulnerabilidade. E esse é o ponto. Eu acho que quando o professor bem referiu ali a decisão do STF, o STF não está dizendo as plataformas têm que derrubar todo o conteúdo. As plataformas não podem deixar as pessoas se manifestarem. Não é esse o ponto. O ponto é que existem casos que a gente pode colocar numa linha para além de casos normais e casos mais extremos, em que a plataforma ela está impulsionando um esquema fraudulento, nesse caso que eu falei pra gente, do consumidor, mas pode ser um esquema fraudulento político, eleitoral, de um sistema de perfis estruturados para atacar as instituições democráticas. E aí, me parece que andou muito bem o STF de colocar um dever, que é um dever que depois a gente pode discutir os tipos de obrigações que são trazidas, para as plataformas, até que o legislador tome alguma providência. Então, eu vou ficar por aqui, até porque eu também quero ouvir um pouquinho o professor Irineu. Perfeito. Obrigado, professor Fausto. Inclusive, como é muito bom te ouvir. A gente faz uma tabelinha muito legal. Eu sou mais velho que você, eu vou lá, e você vem com os cases, com as situações práticas. A gente precisa fazer mais coisa juntos. Vamos investir nos podcasts agora. Então, eu vou começar pegando um gancho na primeira fala do professor Fausto, né? Na primeira fala dele, ele mencionou notificação extrajudicial. Então, nem tudo nessa decisão do Supremo me parece que é algo tão adequado, tão tranquilo, e uma é dessa possibilidade de remoção de conteúdo via notificação extrajudicial. Não sabemos ainda como vai se dar, né, isso na prática, mas eu tenho muito medo que aqui no Brasil nós passemos a ter campanhas articuladas, dirigidas de denúncia de conteúdos legítimos. Digamos que eu, professor Irineu, faço uma postagem que desagrade setores articulados da política brasileira. Eu tenho muito medo de que o pessoal, olha, vamos lá, todo mundo denunciar a postagem do professor Irineu, que é o que já acontece no mundo real, jurídico, né? Aquela quantidade de ações judiciais pelo Brasil inteiro contra alguém que levanta sua voz, contra qualquer causa, a gente sabe do que eu estou falando. Então, eu tenho muito medo. Já há uma experiência europeia, isso aqui no evento foi discutido, mas eu quero ver primeiro como vai se dar na prática, que eu tenho muito medo de como vai se dar essa notificação extrajudicial. Agora, nem todo conteúdo precisa ser removido, pode diminuir a exposição orgânica, né? A gente acha que é só remover o conteúdo. Não, pode deixar esse conteúdo menos visível, com uma capacidade de repercussão maior, por um tempo. E aí eu pego, professor Fábio, o gancho para a sua pergunta. Você mencionou que o Mark Zuckerberg, dono da Meta, falou que, de fato, ele ia... As plataformas das quais ele é proprietário iam diminuir o cerceamento a discurso de ódio, fake news. Claro que ele não falou com essa palavra. Eu já havia percebido, há alguns anos, eu usava bastante o Facebook para fazer discussões políticas, jurídicas, sempre muito cuidadosas para não ferir suscetibilidades. Aí eu percebi que depois de 2016 nos Estados Unidos, 2018 aqui no Brasil, a exposição orgânica de conteúdos de discussão pública, de discussão política, o Facebook diminuiu a exposição orgânica. Antes eu colocava uma postagem, tinha centenas de comentários, compartilhamentos. Isso porque se dava, primeiro, meus amigos liam, comentavam, aí o algoritmo percebia que aquilo era algo interessante e mostrava para um monte de gente. Só que aí, com essa mudança, né, de postura da Meta, eu colocava e ninguém lia, ninguém comentava, perdeu a graça, ficou desinteressante. E por que isso mudou agora, né? Por que a Meta reviu essa posição? Por uma questão eminentemente política. Com a vitória do Partido Republicano nos Estados Unidos, não vamos entrar no mérito, se é melhor, se é pior, porque aqui o nosso espaço é para falar de outras coisas. Há um alinhamento das Big Techs com o Partido Republicano, com o Donald Trump. E até mencionei aqui num debate, não sei se foi que você estava, Fausto, talvez se o Obama fosse o presidente dos Estados Unidos, não que o Obama seja melhor que o Trump, não é disso que a gente está falando. Talvez se fosse o Obama, o alinhamento das Big Techs seria outro. Seria de valorizar mais o discurso liberal,
o debate plural e limitar a desinformação, limitar o discurso de ódio. Aí eu pego a última parte da sua pergunta, professor Fábio, e aí também para a gente poder ir batendo bola, né, Fausto? A questão do ativismo judicial, né? Essa é uma crítica legítima, mas ela precisa ser vista num contexto mais amplo. Primeiro, que há um poderoso lobby das big techs no parlamento brasileiro, especialmente na Câmara dos Deputados. É um lobby articulado a deputados, eu não vou nomeá-los aqui agora para não derrubarem o nosso podcast, mas há deputados que são lobistas das big techs, e esses lobistas conseguem articular com algumas bancadas do Congresso que têm uma quantidade de votos suficiente para interditar a regulação das plataformas e regulação da inteligência artificial, que está agora no radar. E essa regulação da IA é muito tranquila, direitos e deveres das plataformas que tratam os nossos dados, transparência, auditabilidade e classificação da inteligência artificial quanto aos riscos. É muito tranquilo, está interditado. Então, o Supremo tem sido acusado de ativismo judicial. E uma coisa que me preocupa muito, eu ouvi aqui esses dias todos em Franca, uma coisa é nós atestarmos a legitimidade de um órgão público apenas pela legalidade. Não, o Supremo está lá, ele tem competência, tem prerrogativa para isso. Me preocupa também a efetividade e a ação política de um órgão como o Supremo Tribunal e de tudo mais. Aí eu contextualizo mais um pouquinho e já concluo. O Supremo Tribunal Federal, de uma década e meia para cá, tem sido protagonista de algumas questões cuja natureza original deveria ser do Legislativo. Demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol, aborto de feto anencefálico, união homoafetiva, união estável e casamento de pessoas homoafetivas. Criminalização da homofobia. Criminalização da homofobia, que não se deu pelo Legislativo, se deu pelo Supremo Tribunal Federal. Tem mais uma que eu gosto bastante de mencionar. Bom, enfim, agora... O Supremo tem sido provocado, batem na porta do Supremo, para que o Supremo se posicione em relação a algumas questões cuja natureza, sem querer ser repetitivo, mas deveria ser um assunto tratado pelo Legislativo. Então, isso é uma questão que extrapola o Supremo, afeta a separação entre os poderes no Brasil, que é o cerne de qualquer regime democrático, desde o liberalismo do século XVII. Isso me preocupa bastante. Me preocupa que o Supremo venha a ter a sua legitimidade social diminuída, sua legitimidade política questionada. Isso pode erodir o sistema democrático brasileiro. Não estou fazendo aqui uma crítica ao Supremo, mas é uma crítica à omissão do Legislativo. Porque o Supremo está lá, ele é provocado de forma legítima. O Supremo, nessa decisão que reviu o artigo 19 do MCI, ele mencionou expressamente que deveria ser, é uma prerrogativa do Legislativo, e que aguarda que o Legislativo se posicione para que ele possa voltar à sua atividade de guardião da Constituição. Professor Fábio, essa sua última pergunta é extremamente importante. O que nós estamos falando aqui afeta o cerne do regime democrático brasileiro, não é apenas uma questão sobre moderação de conteúdo, é muito mais do que isso. Eu achei muito interessante que, na fala de ambos vocês, doutores, existe uma preocupação, acredito que não só dos senhores, mas da sociedade como um todo, do judiciário como um todo, e deveria ser do legislativo como um todo, que essa regulamentação que aos poucos se tem tentado fazer das plataformas digitais, no Brasil em específico, que ela seja feita da melhor forma possível, né? Da forma mais ampla e que tenha ali a abrangência da responsabilização em específico a quem se deve atribuir a responsabilidade. E aí, nesse sentido, eu fico pensando que essa espécie de aparelhamento, digamos assim, que esses governos neototalitários, se a gente pode colocar dessa forma, têm feito das plataformas digitais, é uma questão que particularmente me preocupa bastante, porque acho que muita coisa entra em jogo quando a gente fala sobre regimes democráticos e a utilização de uma ferramenta que pode ser tão poderosa para um fim que
preocupante, né? Então, nesse sentido, acho que a minha pergunta, ela seria qual o caminho que os senhores veem que, de repente, as Big Techs têm de responsabilizar, talvez, solidariamente, não figuras políticas, mas governantes em exercício que se utilizem das suas plataformas para fazer esse tipo de agenda em seus países e em específico no Brasil. As perguntas difíceis eu deixo o professor Irineu. Eu tenho por hábito sempre dar primazia, de verdade. Assim, eu gosto, Irine, eu gosto de dar primazia. Por isso que, se você quiser, você começa ou você joga a bola, eu começo. Então, já está combinado. Tocar a bola. Então, para a gente não polemizar, vamos pegar um exemplo de um país bem longe do Brasil, que é as Filipinas. As Filipinas, um país que caminhou para um regime autocrático. Na época, era o Rodrigo Duterte, o dirigente, governou com mão de ferro e perseguiu uma plataforma jornalística chamada Parler, cuja principal protagonista, uma repórter chamada Maria Ressa, foi laureada com o Prêmio Nobel da Paz, faz 2 ou 3 anos, por conta dessa denúncia da instrumentalização da internet, das plataformas digitais, na implementação de um regime autocrático. Há vários registros. Duterte está preso. Vai ser julgado pelo Tribunal Penal Internacional. Ele não foi preso nas Filipinas, ele foi preso nas Filipinas, no aeroporto, e foi levado, se não me engano, está em Haia, agora, enfim, e vai ser julgado. Então, Bruna, há uma necessidade de uma ação articulada. A Maria Ressa ganhou o Prêmio Nobel da Paz. Isso trouxe uma grande visibilidade para a causa dela. O TPI foi provocado, Tribunal Penal Internacional. Então, são múltiplos agentes. Agora, vamos lá. As Big Techs, a gente precisa sempre colocar as coisas no seu devido lugar. Como toda tecnologia, elas não são uma finalidade em si. Elas são boas ou ruins conforme a utilização que se faz delas. Elas são grandes empresas privadas voltadas à atividade comunicacional, e se elas são capturadas por autocratas, claro que elas também têm lá a sua responsabilidade, mas elas também têm muita limitação naquilo que elas podem fazer ou deixam de fazer. Então, se eu fosse de uma Big Tech, se eu fosse... Bom, não estaria aqui, né? Estaria rico em algum lugar. Eu gostaria de uma regulamentação como essa, uma regulamentação não, uma decisão como essa do Supremo, que dá segurança jurídica para que eu mesmo, Big Tech, possa ser blindada de uma pressão política mais efetiva. Porque, na verdade, esse assunto não é só um assunto jurídico, ele também é um assunto político. E quando a gente fala de política, né, o professor Fausto estava falando de que ele quase foi vítima de um golpe digital, eu também fui. Outro dia, eu até caí mesmo, ainda bem que era pouquinho, 60, 70 reais. A gente precisa, não só aqui no Brasil, no mundo inteiro, começar a falar abertamente dessas coisas como a gente está falando aqui agora. Aumentar o letramento digital da população, para que compreenda quando ela está recebendo uma notícia que é falsa, distorcida, discurso de ódio, para que a gente também comece a conversar que o que está em jogo é a democracia. O que está em jogo é a separação entre os poderes. O bem tutelado, eu falei outro dia que o bem tutelado nessa decisão do Supremo Tribunal Federal não foi apenas a regulação das plataformas digitais. O bem tutelado é o Estado democrático de direito. E será que nós, enquanto sociedade, não estou falando só das pessoas com menos escolaridade, mais pobres, será que a sociedade brasileira, a sociedade global, valorizam o Estado democrático de direito? Valorizam o pacto constitucional? Então, falar só das Big Techs é falar de uma ferramenta, falar de um canal comunicacional. E elas, claro que elas são poderosas, mas elas estão num contexto mais amplo. Acho que a gente tem que olhar para esse contexto mais amplo e as plataformas nesse contexto. Certo. Dr. Fausto? Eu estou ainda recebendo o golpe da fala do professor Irineu. Talvez... é difícil a gente entrar nesse cerne, professor Irineu, porque nós vivemos num tipo de sociedade que valoriza coisas muito específicas da vida. E para nossa felicidade ou infelicidade, as plataformas descobriram isso. Logo, elas trabalham necessariamente com aquilo que nós gostamos. Perfeito. Nós gostamos de ver as pessoas bonitas, as pessoas alegres, as pessoas ganhando dinheiro.
A gente gosta de ver a fofoca lá do Zé Felipe e da Virgínia. A gente gosta de saber que a Virgínia tá ou não saindo com o Vini Júnior. Ou seja, as plataformas descobriram isso. Elas não fizeram isso de maneira sozinha. Isso é um desenvolvimento da ciência e da tecnologia, algo que a gente briga todo dia para termos investimentos nessa área, que associa elementos da psicologia aplicada, elementos da tecnologia, e a partir dessas compreensões de um campo do nosso comportamental nosso, eles conseguem saber aquilo que nós queremos, eles conseguem saber o nosso comportamento e eles conseguem saber o que eles podem vender para a gente. Eu fiz uma provocação pro professor Irineu, não sei se foi ontem à noite, foi no dia das palestras dele, e brinquei com o professor Irineu. O ethos, será que não é o ethos do consumidor? E o professor Irineu, ele me deu uma resposta para mim que foi um otimista. Ele disse, não, Fausto, eu acho que não é, senão por que as plataformas queriam prestar atenção em mim? Porque eu não compro nada. Eles podem me mandar lá sapatos novos, calça nova. Eu não vou comprar esse negócio. Só que o ponto é um pouquinho diferente na minha percepção, professor Irineu. O senhor não compra, mas tem seguidores. O senhor não compra, mas eu estava assistindo a sua palestra e vi, nossa, que gravata bonita do professor Irineu. Eu vou querer uma gravata igual. Como o professor Irineu fala bem. Então eu vou fazer o mesmo curso de oratória que o professor Irineu fez ou que o professor Irineu está vendendo. Ou seja, qual é que é o ponto aqui? As plataformas, elas estão num modelo de sociedade que, felizmente ou infelizmente, é o que nós temos. Que é voltado para o consumo. Nós só somos, e aí foi a minha provocação, né? O nosso ethos, o nosso viver hoje é para sermos consumidores. Por que as crianças e adolescentes que são vulneráveis e que não têm condições financeiras são tão frustradas? E que encontram na violência contra todos nós uma saída para extravasar a sua frustração. Por quê? Porque ela tem um acesso às redes sociais e ela vê aquela pessoa com um tênis novo. Ela vê um influenciador ou como é que a gente chama isso? Tô tentando achar o nome certo. Não é cantor, é rapper ou nem sei como é que a gente chama isso hoje em dia. Com uma Lamborghini. E essa pessoa saiu lá da favela que nem ele. E ele, será que ele é um loser? Ele é um fracassado? O que resta para a vida dele? Ou ele resta tentar alcançar o mesmo sucesso de forma instantânea que nem todas essas pessoas? Pensem vocês agora, me vem um exemplo assim que para mim é paradigmático. O luva de pedreiro. Né? Acho que em algum momento a gente já viu esse cara aí. O cara que colocava luvas de pedreiro e chutava a bola no gol e ficava comemorando que nem o Cristiano Ronaldo. Bom, o cara chamou a atenção e tem milhões e milhares e sei lá quantos milhões de seguidores. Eu vi um vídeo dele que achei muito engraçado. E depois ele reclama da inteligência artificial. Tava ele falando com o ChatGPT, que o Luva de Pedreiro hoje é uma estrela, né, dos influenciadores. Ele dizendo, ChatGPT, quanto que é 20 vezes 20? E o ChatGPT respondeu, é 400. E ele, errou, ChatGPT, anota aí que você errou. É 40, você errou. 20 vezes 20, ó, é só fazer assim, 40. Esse é um vídeo que tá circulando por aí, que é a forma pela qual o usuário, muitas vezes, ele alimenta um algoritmo, o ChatGPT, com informações completamente equivocadas. E isso está num bolo de um modelo, que para mim, aí o professor Irineu colocou o dedo na ferida, que é difícil a gente falar sobre isso, nosso modelo de uma sociedade voltada exclusivamente para o consumo. E eu já vou encerrar pensando no seguinte, quanto tempo a gente tem da nossa vida, que a gente destina da nossa vida, para a gente ficar rolando coisas no celular, e quanto tempo que a gente destina da nossa vida para ficar conversando com os amigos, para ficar conversando com a nossa família, com os filhos, com os irmãos, com os pais. Muitas vezes está o pai sentado lá mexendo no celular, a mãe aqui mexendo no celular e cada uma das crianças com o celular mexendo. Ou seja, esse modelo de um ídolo, que é a pessoa que é sucedida nessa nossa sociedade de consumo, é aquilo que a gente persegue e as plataformas exploram justamente isso daí. Perfeito.
O nosso tema aqui, eu acho que o nosso tema ele é composto de vários elementos e que cada elemento daria um podcast diferente. A gente falar de ativismo judicial daria um. Eu queria participar desse falar, só do ativismo. Falar da responsabilidade das plataformas. Mas tá aqui, e agora eu acho que é um outro tema nevrálgico da questão, que a gente tem que falar de responsabilidade jurídica das plataformas digitais, e o conflito entre a liberdade de expressão e a prevenção de discurso de ódio e fake news. E agora me parece um problema grande, né, de se estabelecer o que é fake news, quando que deveria uma plataforma retirar um conteúdo alegando que é um conteúdo mentiroso, enganoso, enfim. Acho que existem vários elementos, né? Existem ideias de você escalonar essas desinformações, aquelas que não vão fazer mal para ninguém e aquelas que podem fazer mal na área da saúde, né? E que vão revelar um negacionismo da vacina, ou opiniões de um negacionismo climático. E dentro disso, me chama bastante atenção que eu acho que a gente caminhou bastante, com muita crítica, na área eleitoral. O TSE tem um poder grande, né, de editar resoluções nesse sentido, e de, na hora da eleição, no período eleitoral, no período de campanha, de determinar, e com prazos muito curtos, a retirada de conteúdo, né, sob pena de multa grande, sob pena de crime eleitoral, até suspensão de perfis, etc. E sim, porque uma desinformação eleitoral ali pode comprometer o resultado das eleições, a democracia, o próprio Estado Democrático de Direito. Mas, então, a minha pergunta seria, vou dividir ela em duas partes. As complexidades para a gente definir bem o que é fake news, desinformação, aquelas que deveriam ser, as próprias plataformas ser responsabilizadas, né, pela veiculação e se elas deveriam retirar este conteúdo ou não, e se a gente deveria estender o modelo que a gente tem do TSE para tentar a desinformação na área eleitoral, que compromete as eleições, para outras áreas, como a área de vacina, como a área de um negacionismo climático, histórico, etc. Quer que eu comece? Assim, o professor Irineu está utilizando esse expediente, né? Ele quer que eu comece? Agora eu vou começar. Por favor. Eu sempre dou primazia. Tô brincando. Ótima provocação, professor Fábio. Talvez, como a gente está brincando muito nesse seminário aqui que a gente está participando aqui em Franca, a gente costuma dar a resposta. Bom, essa resposta é de $1 milhão, né? Eu vou dar uma opinião aqui com algumas preocupações. Eu tenho uma preocupação muito séria naquilo que diz respeito à definição do conteúdo daquilo que seja fake news. E ainda é difícil para mim entender que as plataformas podem ter esse poder de definição, sabe? As plataformas, elas não têm, na minha leitura, uma capacidade fina, sim, um filtro fino o bastante, porque não são humanos, porque não tem a dimensão política e jurídica, muito mais política disso, né? Para dizer se aquele determinado conteúdo que critica uma postura e que de alguma maneira ambientalista e nega o aquecimento global, ou uma postura que critica a atuação do STF, qual que é o limite desse conteúdo? Se ele é um conteúdo legítimo, vou colocar nesses termos, ou ele é um conteúdo que falta com integridade da informação. Eu acho que é muito difícil a plataforma assumir esse protagonismo. Nesse ponto, eu achei muito interessante essa comparação com o TSE. E aí está, na minha leitura, o mecanismo que funciona bem no Marco Civil da internet. Uma avaliação judicial daquele conteúdo. Nós não podemos deixar que terceiros, na minha leitura, sejam os responsáveis por definirem a integridade daquela informação quando nós estamos em temas que tenham questões limítrofes. Bom, se a pessoa vai lá e escreve um conteúdo preconceituoso,
que vai, de alguma maneira, diminuir as pessoas negras, a plataforma ela já tem diretrizes e termos de uso que ela se compromete a derrubar aquela postagem. E ela já tem todo um sistema de inteligência artificial, eu vou simplificar muito dizendo assim, que se houverem novas postagens, ela consegue identificar esse conteúdo e derrubar. Se tem uma foto, ela identifica a foto de novo e derruba. Se tem um vídeo, ela identifica o vídeo de novo e derruba. Mas em casos já limítrofes. Não, casos já muito bem definidos. Então, esse é um ponto. Qual que é o problema nosso? Então, se eu estou dizendo que nós temos que ter uma dependência do Poder Judiciário para definição desses conteúdos. Até porque o Poder Judiciário, depois, ele tem uma série de, em tese, garantias constitucionais, como o contraditório, a ampla defesa, a justificação das suas decisões, que vão dar uma forte legitimidade para essa definição. Qual que é o nosso problema prático? O nosso judiciário já não aguenta mais as demandas. O TSE, ele comprou essa briga porque ele ainda consegue processar essas demandas num tempo hábil para dar uma maior efetividade aos direitos dos políticos contra os trolls. E aqui eu usei os trolls, não sei se todo mundo conhece. Sim. Os trolls é você pegar uma pessoa, um político, sei lá, um deputado, um vereador, um deputado federal, que sempre foi uma pessoa associada ao Bolsonaro, por exemplo, e colocar uma foto dele com o Lula. Todo o seu eleitorado vai deixar de votar nele por causa disso. Isso é um troll. Isso não existe. Da mesma maneira, o inverso, né? A pessoa sempre teve uma tradição com as questões do PT e com o Lula, colocar ele com o Bolsonaro. Ele vai perder o seu eleitor. E nisso eu acho que essa forma de tratar esse problema da integridade da informação, eu acho que, com algumas críticas que a gente pode aprofundar, não vai dar tempo aqui, mas até no outro momento, o TSE tem mostrado que é possível dar efetividade contra esses conteúdos de desinformação. Uau! Deu show, Fausto, adorei. E o mais importante é que o Fausto, na sua digressão, já trouxe a resposta. Hoje a gente não fala mais de fake news, mesmo de desinformação. Agora o tema se chama integridade da informação, exatamente como o Fausto falou. Mas eu vou dar um passinho para trás, né, para pegar a pergunta do Fábio, e aí eu já chego em você. Quando você fez a minha apresentação, no final você falou que eu sou autor de um livro. Fake News, Anatomia da Desinformação, Discurso do Ódio e Erosão da Democracia. E um dos principais desafios que eu enfrentei, esse livro coroa uma série de artigos e pesquisas que eu fiz ao longo de 2 ou 3 anos, no final do meu pós-doutorado e os anos subsequentes. Um dos grandes desafios é definir desinformação ou fake news, porque ela é, de fato... A primeira coisa, a gente tem que dizer que elas não são meras mentiras, e você não disse isso, Fábio, evidentemente. Agora, para quem está nos assistindo, né? Então, elas não são meras mentiras. E uma coisa que eu trago no meu livro, a gente precisa olhar para a desinformação como uma estratégia de comunicação política. Aí sim começa a melhorar a qualidade do nosso debate. Porque se a gente olha para a desinformação, olhando para a mensagem, a gente começa equivocado. Que aquela mensagem pode ser, como o Fausto falou, dissimulada, até mesmo legítima, mas no contexto, a gente percebe que lá há uma estratégia de comunicação política. Outra coisa, ela é planejada, concebida desde a sua gênese, e que no começo ganha tração por um impulsionamento a partir de grandes agentes desse ecossistema, e depois passa a ser veiculada de forma orgânica. Ganha tração no começo por causa dos grandes influenciadores, e depois chega para todo mundo, para vocês, para mim, para nossa família. Outra coisa, muito lucrativa. Tem gente que ganhou muito dinheiro com desinformação. Canais do YouTube, perfis. Então, e aí um último atributo, tá sabendo? Não é mentira, é muito mais do que isso. Ela se transformou, aí, muito a sua questão, se transformou numa estratégia que eu chamei no meu livro de guerra permanente. Não é apenas durante os períodos eleitorais. Ela se transformou numa tática de guerra permanente. Porque hoje, amanhã, nós estamos longe de eleição aqui no Brasil. A gente vai ter eleição, nós estamos gravando esse podcast agora em outubro, já é outubro, né? Já está aqui há uma semana. Outubro de 25, a eleição é daqui a um ano. Se a gente entrar nas plataformas, a desinformação está lá, vicejando, dançando à vontade. Porque gera engajamento, as pessoas vão
preservando o seu eleitorado para o ano que vem. E uma última característica, também pegando um pouquinho que você falou. A desinformação não pode ser dissociada do discurso de ódio. Elas andam de braços dados, porque o ódio gera muito mais engajamento do que o amor. O Fausto falou isso na resposta anterior. As plataformas manipulam os nossos sentimentos. E ao manipular os nossos sentimentos, não é manipular, ao usar os nossos sentimentos, o ódio é um sentimento muito mais potente para engajar nas plataformas digitais do que o amor. O ódio gera visibilidade, gera engajamento, gera tudo aquilo que as plataformas digitais mais gostam. Então, vamos lá. Como responsabilizar, né, que é o cerne da sua questão. A Justiça Eleitoral trouxe ganhos muito importantes. Esses ganhos se mostraram de uma forma visível em 2018. Foi uma eleição municipal. À época, o ministro Barroso era o presidente da Justiça Eleitoral. Fez um grande acordo com as plataformas, fez um grande acordo com as agências de checagem de notícia, que a gente quase não fala sobre elas, mas elas são muito importantes, que elas que podem dizer aquele conteúdo é falso. Por quê? Por isso. Vai mostrar e vai dizer, e aí a gente escapa um pouco. E em 2022 também houve um ativismo muito importante do TSE, removeu conteúdos. Eu lembro que eu fiz muita pesquisa empírica, em 22 eu acompanhava alguns canais pelo Telegram, que o Telegram, a desinformação viceja, lá não tem filtro, não tem moderação de conteúdo, lá para quem estuda fake news, lá é fake news, eu falei, né? Quem estuda desinformação, lá você tem uma mina de ouro para ficar garimpando e buscando evidências empíricas. Mas aí passou a eleição. Então, na minha opinião, a gente precisa aí, né, qual seria uma das saídas? Responsabilizar aqueles que se utilizam da desinformação. Exatamente, se eles forem do mundo político, e há vários parlamentares, chefes de executivo ou candidatos, gente que quer ganhar uma eleição ano que vem, que usam a desinformação associada ao discurso de ódio para obter engajamento e aí sim contrariar a própria legislação, né? O problema da legislação eleitoral é que ela tem uma validade temporal. É durante o período das eleições e das campanhas eleitorais. Então, há uma limitação. Não tem como a gente transpor o modelo de uma forma imediata, porque também a justiça eleitoral agora, né? Você quer ser candidato ano que vem, você vai ser multado, o seu conteúdo vai ser removido. Isso é uma coisa muito mais complicada. E também a gente tem que entender que todos os conteúdos de desinformação, climático, negacionismo de vacina, ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques a mulheres, universidades, pessoas pretas, todas fazem parte daquilo que eu também chamei de ecossistema de desinformação política. Isso tem que ser compreendido no todo. É um fenômeno de grande complexidade, de gigantesca complexidade. Daí a dificuldade em mitigar os efeitos da desinformação. Bom, as Nações Unidas estão apontando aquilo que o Fausto chamou. Integridade da informação. É uma concertação de ações. É um conjunto de ações que vai desde a mobilização de agentes públicos, do Poder Judiciário, da imprensa, das agências de checagem, que mostra que a desinformação ela é muito danosa aí, em relação aos efeitos climáticos, à proteção, aliás, a hiperexposição de grupos vulneráveis. Grupos vulneráveis são vítimas de desinformação. Minorias religiosas, minorias étnicas, tem vários casos globais, inclusive de morte, massacre, linchamento de pessoas por desinformação que circulou nas plataformas digitais. A gente fala de ONU, né? Ontem a gente ouviu aqui também em Franca, as agências multilaterais estão passando por um momento de dificuldade, tanto financeira como de legitimidade, por conta dessa ação daqueles que querem remover qualquer impedimento do discurso de ódio, da desinformação. Então, o que eu tenho defendido é esse. Nós precisamos construir um ambiente no qual seja assegurada a integridade da informação. Nesse ambiente não tem lugar a desinformação, não tem lugar o discurso de ódio, é algo maior, mas também é mais difícil atingir essa situação. Continuamos conversando sobre isso, porque as soluções não são fáceis, são articuladas.
Doutor, muito interessante o senhor trazer, quase que inconscientemente, né, no seu último pedacinho da sua fala, quase o caminho que eu já ia tomar para nossa pergunta final, infelizmente. É, mas eu fiquei, enquanto os senhores falavam, eu fiquei pensando que às vezes determinadas questões são tão complexas de se lidar que a gente, enquanto sociedade, além de se quedar inerte em alguns momentos, a gente acaba ficando um pouco desesperançoso, né? E é uma questão que é muito complicado porque a gente tem essa sensação de que não consegue fazer nada. Então, acho que para trazer um pouco, talvez, de esperança, de bonança, né, para essa nossa parte de finalização, eu queria saber dos senhores qual o caminho prático que os senhores veem como possível para realizar essa integração entre a liberdade de expressão e a prevenção do discurso de ódio e as fake news na sociedade brasileira. Quer que eu comece? Sim, por favor. Bruna. É Bruna, né? Eu anoto aqui, eu estou tão concentrado nas perguntas, eu anoto Fábio, Fausto e Bruna. É verdade, comigo acontece isso. Fico tão concentrado, eu faço sou amigo há 200 anos, e eu sou capaz de esquecer o nome dele, não por a tal o grau de concentração que eu fico aqui nas perguntas. Vamos começar pela poesia, né? Vamos começar pela arte. O João Bosco e o Aldir Blanc tem uma música chamada Corsário, que no meio das interpretações ao vivo, o João Bosco coloca um poema do Mayakovsky, que fala que as ameaças e as guerras, havemos de atravessá-las como uma quilha de um barco que corta as ondas. Não estamos felizes, é certo, mas também não devemos estar tristes. O mar da história é agitado. E você é historiador. Então, o mar da história é agitado. Tem hora que as ondas nos fazem enjoar, quase cair do barco, mas aí vem aquele tempo de uma viagem ali de cruzeiro, que a água fica quietinha. Então, nós tivemos aqui no Brasil, depois de 1988, o Pacto Constitucional de 88, trouxe um período de estabilidade política que durou mais ou menos 20, 25 anos aqui no Brasil. É a partir de junho de 2013, a sociedade brasileira se mostrou cansada, fastigada, e aí renegou o Pacto Constitucional. Nós queremos mais, nós queremos outras coisas, e a gente está num período de turbulência mesmo, de 2013 para cá, elas se vão 12 anos de turbulência. Mas eu sou otimista que agora também as águas começam a se acalmar. As águas estão começando a ficar mais serenas. Quer dizer que a gente vai poder ficar tranquilo? De forma nenhuma, porque isso é da própria política, do direito, da sociedade, esses momentos aí de oscilação. Eu acho que quando a gente corre riscos ou está com medo, a gente tem que voltar para os princípios. Os princípios nos dão calma, nos dão tranquilidade. Princípio, liberdade de expressão, inquestionável. Dessa a gente não pode abrir mão de forma alguma. Então temos que estar diligentes, temos que estar atentos, mesmo da necessidade de aumentar a responsabilidade das plataformas. O que a gente está fazendo é só transpor do mundo real para o digital. O rol taxativo que você falou logo no começo, no seu contexto, o rol taxativo que o Supremo determinou que deve ser removido, discurso de ódio, exposição e instigação de criança e adolescente ao suicídio, automutilação. Isso é tão complicado. Algo que, digamos assim, está previsto na lei, no Marco Civil da Internet, está previsto nas diretrizes das empresas, e aí o STF tem que dizer, cumpra o que está na lei, nas diretrizes. Outra coisa, injúria, calúnia e difamação não será conteúdo removido diretamente, porque o Marco Civil da Internet resolveu bem essa questão da responsabilidade civil, injúria, calúnia e difamação, o artigo 19, que aí ficaria muito complicado se houvesse essa determinação de remoção imediata, que eu sou um político, falo, pô, o Fausto me atacou, removo o conteúdo, sendo que essa crítica provavelmente tende a ser uma crítica legítima se eu sou um político, se eu sou um parlamentar, um candidato. Outro princípio, o bem tutelado é a democracia, é o Estado democrático de direito, é a separação entre poderes. Quando a gente está assim, correndo riscos, a gente volta para o porto seguro. Acho que esse é o momento, não só no Brasil, no mundo, a gente voltar para o porto seguro dos princípios
e aos poucos ir reconstruindo aquilo que nós conseguimos fazer, digamos, na época do Marco Civil da internet, construir consensos, e consenso nunca será unanimidade, é diferente. Consenso é a gente conseguir mostrar, eu falo, gente, os democratas, os liberais, isso não é um assunto de subversivo, comunista, os democratas, os liberais, mostrar que, novamente, fora desse caminho não há alternativa. Esse caminho é melhor para aquilo que nós queremos. Uma sociedade mais justa, menos desigual, que as pessoas não sejam vítimas de discriminação, racismo, discurso de ódio. No fim do dia, é isso que a gente quer. Ao falar de regulação das plataformas, no fim do dia, é isso que a gente quer. Então, calma, vamos lá, que vai dar tudo certo. O Fausto falou que eu fui otimista outro dia. Talvez eu esteja sendo otimista novamente. Mas a minha formação original é ciência política. Eu sou um cientista político. Eu também aprendi a olhar com um pouco de distanciamento para esses contextos. Vai dar tudo certo. Vocês viram agora porque eu sou fã do professor Irineu, né? Ele mostrou no podcast inteiro toda a genialidade das suas ideias. Eu fiquei aqui só escutando. Para mim foi um privilégio ser uma pessoa escutar aqui do ladinho. E eu acho que eu vou pegar um caminho mais um pouquinho diferente. Eu acho que nós temos uma função aqui no que diz respeito a essas questões da desinformação, ou melhor dizendo, da integridade da informação, se quisermos chamar censura, da moderação de conteúdo, do papel do STF, do nosso papel como a sociedade, que é a produção do conhecimento científico, a formação de novas cabeças, de cabeças que entendam efetivamente toda a complexidade desse problema, que é algo inerente a uma estrutura da nossa sociedade. E quero dar os parabéns aqui à Faculdade de Franca pela promoção desse congresso espetacular, é a 3ª edição. No congresso a gente tem discutido tudo isso, e é um espaço em que os alunos da graduação, muitas vezes, assim, muito mais novos que a gente, têm a oportunidade de já ter contato com essas questões, já entender o problema, ou assim, tentar mensurar a complexidade do problema, e se preparando até mesmo numa condição de cidadania. Então, eu acredito que nós podemos dar uma boa contribuição na nossa academia, na formação dos nossos juristas e alunos. O professor Irineu dá sua contribuição, com certeza, além dessa formação dos alunos. Ele tem um site que tem os livros dele, que traz toda essa reflexão sobre esse problema da desinformação. Eu, modestamente, também tenho um podcast que fala sobre direito e inteligência artificial, que acaba dialogando com essas questões. Então, de alguma maneira, todos nós estamos tentando dar uma contribuição que nós não vamos ter o resultado do dia para a noite. Mas a gente tem que ir construindo como sociedade essas reflexões e entendermos efetivamente todas as nuances desses problemas, que não são simples, são complexos. Então, acho que aí é uma mensagem otimista da nossa formação educacional. Bom, infelizmente a gente chegou no final do nosso podcast aqui. A gente ficaria horas conversando sobre todos esses assuntos, né? Tenho certeza que os nossos alunos, os que nos ouvem, aprenderam muito hoje aqui. Doutor Irineu, doutor Fausto. A gente pediria para vocês deixarem uma saudação final para os nossos alunos aqui, antes do encerramento. Eu quero dizer que eu, particularmente, Irineu, me sinto um privilegiado por estar aqui no 3º ano consecutivo participando do Congresso Internacional da Faculdade de Direito de Franca. Me considero um privilegiado por vários fatores. Primeiro, pelo meu nome ser lembrado, para vir para cá, como convidado, como alguém que é recebido de uma forma absolutamente generosa, gentil. Outra coisa, eu me sinto um privilegiado por ser ouvido. Nós estamos numa época da cacofonia das redes sociais. Todo mundo fala ao mesmo tempo e ninguém é ouvido. Então, num momento como esse, no momento das palestras, eu, o Fausto, nós temos o privilégio de ser ouvidos. E pessoas que recebem privilégios, como eu, devem agradecer. Sr. Fábio, muito obrigado. Imagina, que é isso. Bruna, muito obrigado. Em nome de vocês, eu agradeço à Faculdade de Direito de Franca. Meu amigo, muito obrigado pela oportunidade de trocar ideias. Aprendo muito contigo. Você é um cara incrível. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Muito obrigado, gente. Professor Fausto. Também eu gostaria de agradecer a toda a organização do evento, aos professores, aos alunos, aos parceiros aqui do evento, aos professores. Eu consigo enxergar nesse evento
essa oportunidade que o professor Irineu bem falou de sermos escutados, um espaço para nós trazermos as nossas ideias, as nossas propostas, debatermos as nossas propostas, e além disso, de termos esse amparo de toda da Faculdade de Direito de Franca, a recepção, tudo muito impecável, a organização. Então, é um orgulho fazer parte desse evento e quiçá, eu gostaria também de participar das outras edições, encontrar os amigos tão queridos e pessoas que sempre nos trazem mensagens que fazem a gente refletir de uma forma diferente e aprender. Eu tive o cuidado de conseguir anotar tudo que eu escutava nas palestras. Também. Porque consegui perceber a alta qualidade de todos os palestrantes que estavam ali, cada um com uma temática muito atual e necessária de ser discutida hoje, naquilo que nós chamamos, né, no ambiente digital ou direito digital, algo que me parece que a Faculdade de Franca tem apostado muito bem para ser o ponto central de reflexões das suas pesquisas e das suas discussões. Então, parabéns para a Faculdade de Franca. Professor Irineu, professor Fausto, a gente agradece a Faculdade de Direito de Franca, em nome, então, da faculdade, do nosso diretor, Dr. José Sérgio Saraiva, em nome do professor Yuri Lanes, que é o organizador do evento, né, de todo o grupo de pesquisa dele, que a Bruna faz parte. A gente agradece bastante. Bruna, faz uma saudação final também. Eu queria dizer que é um prazer, uma honra estar aqui compartilhando esse momento com os senhores. O Dr. Fábio sempre está caminhando aí junto com a gente nessa trajetória dentro do Congresso, dentro do desenvolvimento do próprio grupo de pesquisa. Foi um prazer ouvir as falas tão enriquecedoras de vocês. Eu espero muito que ano que vem a gente se encontre de novo, porque vai ser um prazer ouvir um pouquinho mais e conseguir, com entusiasmo, absorver 5% dessa maravilha que vocês trazem para a gente de uma perspectiva tão necessária para o nosso conhecimento e a nossa formação. Então, muito obrigada mesmo. Obrigado. Obrigado a todos e continuem, então, assistindo os nossos podcasts, né, do Lead na Nuvem, e na FDF Play. Obrigado.